E aí, pessoal, tudo bem? Fabrício de novo e hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Claro que essa daqui é apenas uma revisão, então qualquer outra dúvida você pode olhar vídeos anteriores e tirar suas dúvidas, tudo bem? Então, só para começar, a equação do primeiro grau é aquela equação onde o expoente do número x, ou da nossa incógnita, né? Então, por exemplo, x mais a é igual a b, por exemplo, o nosso expoente do x é como se ele fosse 1 aqui, ó. Por isso que ele é do primeiro grau. Se o maior expoente fosse 2, adivinha, seria segundo grau. Fosse 3, terceiro grau e assim por diante. Então a gente está preocupado com o expoente do número x. Para iniciar, eu vou fazer o método direto, ou seja, nós vamos utilizar a ideia de operações inversas, tudo bem? Para resolver esse problema. Então lembra, o seu objetivo quando você quer resolver uma equação é exatamente tentar fazer com que o x fique sozinho de um lado da equação. Tudo bem? Então no caso A que nós temos 4x mais 2 igual a 38, nós queremos que o x fique do lado direito, do lado esquerdo, perdão, e os números fiquem do lado direito. Como que a gente faz isso? Utilizando a ideia da operação inversa, todas as operações que estiverem em torno do x, nós vamos passar como o sinal contrário ou como a operação inversa para o outro lado. O que isso significa? Aquilo que a gente não mexer, nós mantemos. E esse 2, por exemplo, que está somando, nós vamos passar para o outro lado da nossa igualdade. Qual que seria a operação inversa da soma? Subtraindo. Olha que interessante. Então nós teríamos aqui que o 4x seria igual a 36. Essa operação aqui é como se estivesse multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Exatamente, a divisão. Ou seja, com isso, quanto que é 36 dividido por 4? A gente obtém que o x é igual a 9. Tudo bem? Vamos fazer a letra B? Na letra B nós vamos fazer o mesmo processo. Porém, na letra B vai ter uma pequena diferença do que a letra A. Porque nós temos o x dos dois membros, ou seja, dos dois lados da igualdade. Então o que nós vamos fazer é passar o x para um lado apenas. O usual é que o x fique do lado esquerdo. Ou seja, esse 6x que está somando, nós vamos passar o quê? Subtraindo. Tudo bem? Então nós teríamos aqui 9x igual a 12. Porque o 6 que estava aqui desse lado, nós passamos para o lado esquerdo, subtraindo. Olha que engraçado. E com isso, 9x menos 6x, 9 menos 6, 3x igual a 12. A pergunta que eu faço para você é: que número vezes o 3 é igual a 12? Exato. Basta pegar o 3 e passar dividindo. Com isso, a gente obtém que o x é igual a 4. Olha que interessante. Inclusive, depois eu posso ensinar vocês a tirarem a prova, se vocês quiserem. Então, nós temos aqui agora uma situação que nós temos números em ambos os lados. E nós vamos fazer o mesmo processo, deixar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro lado. Tudo bem? Ou seja, esse 1 que está subtraindo nós vamos passar para o membro direito. E esse 3x que está somando nós vamos passar para o membro esquerdo. Então esse 1 vai passar somando. E esse 3x, que é como se tivesse um mais aqui na frente, nós vamos passar subtraindo. Tudo bem? Então lembra, aquilo que você não mexeu, você vai manter. Então o 5x nós não mexemos, então ele se mantém. E o 11 a gente também não mexeu, então ele também se mantém. E o sinal de igualdade é o nosso orientador. Tudo bem? Então vamos lá. O 3x que estava somando, ele passou subtraindo. E o 1 que estava subtraindo, ele passou somando.
Com isso, a gente obtém que 5x menos 3x, 2x. 11 mais 1, 12. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Com isso, a gente obtém que o x é igual a 6. Tudo bem? E por fim, nós temos aqui mais uma situação que é algo mesclado também. 2x mais 8 igual a x mais 13. Então, novamente, vou fazer as setas. Claro que se você tiver mais prática, você não precisa ficar colocando essas setas toda hora. Tudo bem? Olha que interessante. Então, veja que o ideal é que o x fique sozinho no lado esquerdo da sua equação. Então, vamos lá. Então, aqui o 2x nós não mexemos. E nem mexemos no 13. Nós mexemos em quem? O x que estava somando, ele vai passar o quê? Subtraindo. O 8 que está somando, passará subtraindo. 2x menos x, aqui é como se fosse 1, né? 2 menos 1, dá o próprio x. 13 menos 8, igual a 5. Como que a gente prova que isso daqui é verdade? Então, a gente volta lá na expressão original, que era o 2x mais 8 igual a x mais 13, e fazemos o seguinte: aonde tem o x, a gente vai substituir pelo 5. E o restante a gente vai manter, tudo bem? Ou seja, aqui vai ficar 2 vezes o 5, mais 8, o igual nós mantemos, 5 mais 13. Quanto que é 2 vezes 5? Dá 10. 5 mais 13, 18. 10 mais 8, 18 igual a 18. Ou seja, isso aqui está correto. Não estaria correto se tivesse dado outro número diferente do que a gente estava esperando. O próximo exemplo ele já é um problema. Então, quando a gente pensa numa equação do primeiro grau, é legal a gente pensar em como que a gente pode traduzir um problema para a linguagem matemática, conforme a gente viu em vídeos anteriores. Vou ler o problema para vocês. Carlos tinha certa quantia em dinheiro. Foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista. Gastou 1/4 da quantia na compra de um CD e ainda ficou com R$ 25. Qual era a quantia que Carlos possuía? Então vamos pensar o seguinte: quem é a quantidade desconhecida dentro do nosso problema? Exato, é a quantia em dinheiro que o Carlos possuía. Ou seja, vamos chamar essa quantia em dinheiro de X. Poderia ser outra letra, mas vamos chamar de X. Tudo bem? E aí nós temos que ver que 1/3 dessa quantia ele gastou numa revista, 1/4 dessa quantia ele gastou no CD e ainda ficou com R$ 25. Então vamos começar a fazer a nossa escrita matemática. Então X vai representar a nossa quantia em dinheiro. Olha só que interessante. E aí ele foi lá e gastou 1/3 dessa quantia. Ou seja, vai colocar 1 vezes 3 vezes a quantia. Tudo bem? Isso aqui ele gastou com a revista. 1/4 dessa quantia ele gastou com o CD. E ainda para ele sobrou R$ 25. Então vamos pensar o seguinte. Tudo bem? Lembrando, pessoal, aqui tem um detalhe que é muito interessante. 1/3 vezes x é igual a x dividido por 3. Tudo bem? Ou seja, 1/3 de x. E 1/4 vezes x é igual a x sobre 4.
Ou seja, é o x dividido em 4 partes. Tudo bem? Então vamos lá. Então quais foram os gastos que o Carlos teve? Então o primeiro gasto que ele teve foi o x sobre 3, que é o gasto do CD, como a gente vê aqui na segunda linha. O segundo gasto é o gasto com a revista. Quer dizer, é o contrário, né? O primeiro gasto com a revista, o segundo gasto com o CD. E ainda, ele vai ter mais R$ 25, que é o que sobrou, né, de tudo que ele gastou. E tudo isso, o que ele gastou mais o troco, precisa ser a quantia que ele tinha. Então repara, eu não sei qual era essa quantia. Ou seja, por isso eu posso falar que essa quantia é X. Né? Se ele tinha 100, 200, 300, eu não sei. É isso que eu vou descobrir agora. Pessoal, aqui vem uma questão que é muito interessante, né? Que é quando a gente tem a soma de frações com um denominador diferente. Eu não vou me aprofundar muito. Mas o que a gente precisa fazer aqui é o mínimo múltiplo comum. Se alguém tiver muita dúvida, eu posso postar um vídeo sobre isso. Né? Como que a gente vai fazer isso? Qual que é o primeiro número primo que divide 3 ou 4? Exatamente, é o 2. 3 não divide por 2 e o 4 dividido por 2 dá 2. Qual que é o próximo? 2. Aí o 3 fica 1. Próximo, 3, aí fica 1 e 1. Ou seja, esses são os múltiplos. Então nós podemos falar que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12. E esse 12 vai virar o nosso denominador da fração. E o que nós vamos fazer? 12 dividido por 3 vezes o de cima. Ou seja, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x, 4x. 12 dividido por 4 vezes 3, vezes x, perdão, 3x. Tudo bem? Lembrando que o 25 é como se ele tivesse dividido por 1. E o mínimo múltiplo comum entre 12 e 1 é o próprio 12. Ou seja, a gente pode pegar e colocar aqui o 12 no denominador. Então ficaria 7x. 12 dividido por 1. 12 vezes 25. Fica 12 vezes 25. É igual a x. Pessoal, eu sei que parece que está ficando complicado, mas relaxa que a gente vai tirar isso aqui de letra. Agora a gente pode começar a utilizar as operações que nós já estávamos utilizando naquela hora. Então, esse 12 que está dividindo todo mundo, ele pode passar com a operação inversa. Qual que é a operação inversa da divisão? Exato. Quanto que é 12 vezes 25? 300. Então aqui vai ficar 12 vezes o x. Tudo bem? E agora a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Nós vamos colocar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro lado. Ou seja, eu posso pegar esse 300, esse 7 e passar para esse lado aqui, por exemplo. Não tem problema. Com isso, a gente vai obter o quê? 300 é igual a 12x menos 7x. Tudo bem? Então, nós vamos obter aqui 300 é igual a 5x. Repara que o 300 ficou para o lado esquerdo e o x ficou para o lado direito. Nesse caso, não tem problema você inverter a ordem e colocar 5x igual a 300. Lembrando que o x é a quantia que foi gasta. Tudo bem? A quantia que o Carlos tinha. Novamente, esse 5 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Ou seja, nós temos 300 dividido por 5. Logo, nós temos o quê? Que a quantia que o Carlos tinha era 60 reais. Tudo bem? Então, Carlos tinha
R$60. Tudo bem? O que isso significa? 1/3 de 60, vou só fazer rapidinho, é R$20. 1/4 de 60 é R$15. 15 mais 20 dá 35. 35 para 60, falta 25. Ou seja, o 60 satisfaz a quantia que o Carlos tinha dentro desse problema. Tudo bem? E aí eu vou parar por aqui e fica atento para a parte 2 do nosso vídeo.